o que eu acho legal desse caso é que tem tudo para ser um caso clássico, ortopédico, e que você fala assim, puta, se eu pensar e seguir o passo a passo ali de um caso que chega pós-entorse, com uma fratura de base de quinto meta, já com uma reabilitação iniciada, a gente pode até falar, putz, será que precisava ser tanto assim esse delay? Mas para a condição, para o momento da paciente foi o possível. Ficou lá imobilizada, uma consolidação em andamento, mas ainda não completa, e chegou na sua mão. Exato. Então, assim, chegou também sem uma atualização, né? Esse acho que é um primeiro ponto que, ao ouvir a história dela, me deixou alerta, assim, né? Não houve uma atualização recente dessa radiografia. Quer dizer, a última tinha sido há 2 meses, ainda num processo de consolidação. Essa foi o primeiro alarme que ligou minha cabeça, assim, de será que tá mesmo consolidado? Né? O quanto que esse pé aguentaria a gente colocar de demanda para ele agora que vai precisar ser recuperado em termos de estabilidade, de força, né? de ganho de funções. Ela é uma pessoa que queria voltar, né? Quer voltar a fazer as atividades, quer voltar a correr, quer voltar a fazer musculação, enfim, né? Cara, acho legal demais. Eu tenho um caso muito semelhante que acho que mais pra frente a gente pode tratar e fazer pontos e contrapontos entre um e outro. Mas onde que tá entrando, não vi ainda o 360 nessa história, vai, Rafa? Exato. A gente recebeu ainda o caso bem ortopédico aí. Em que momento que a lupa sai e que a gente vai ter que aumentar o escopo para outras coisas? A lupa começou a abrir simplesmente na investigação de como foi essa fratura, como é que se deu ela. Torci o pé, tive essa fratura, vou começar a físio. Informação resumida aquele paciente que chega, coloca na sua mão e fala, vamos embora. Aí você vai dando alguns passos para trás com o paciente e vai detalhando o processo de, mas calma aí, já entendi a fratura, o local e tal. Mas o que houve para você cair? O que aconteceu? Eu tava na rotina doida, né? Eu tava saindo da faculdade, indo pro trabalho direto, e eu tenho essa hora do almoço para fazer isso. É o momento que eu como no carro, dirigindo, enquanto eu me desloco. E eu tava saindo da faculdade e eu tive uma síncope. Eu não sei se eu torci o pé antes de desmaiar, ou se eu desmaiei e torci. Então, eu só sei que a hora que eu acordei, eu tava com pessoas em volta de mim ali e tal, fui levada pro hospital, e aí sim foi dado o processo de investigar, né, através da radiografia e tal. Beleza. E nesse ponto você já curiosaço. Curioso, o que aconteceu, né? Então, assim, levantando um dos pontos aqui, um dos fatores que a gente tem para olhar, né, na saúde 360, que saúde clínica. Alguma coisa na saúde clínica... A condição de saúde dela já chama atenção para ter tido uma síncope. Tinha tido outras... Tem histórico de síncopes? Tem histórico? Não, a princípio não. Então, o que aconteceu para ter essa síncope? Você consegue imaginar alguma coisa que possa ter levado a isso? Eu não sei, eu não sei se tem a ver, mas eu tava fazendo jejum. Me conta mais sobre esse jejum, por algum motivo específico? É porque, não sei, eu queria me desafiar, porque eu ouvi falar que é bom. E depois, posteriormente, eu fui ver que não era só uma questão de desafio. Tinha uma questão de preocupação com a parte estética também. E aí, jejuns de 24, 30, 40 horas. Caramba, jejuns longos. Não me recordo se nesse caso, dia antes o jejum tava nesse nível, mas assim... Tava fazendo esses jejuns em momentos próximos, não sei se uma semana antes, dias antes, enfim. E agora a minha curiosidade, não sei se você sabe disso, de onde tirou, assim, beleza, a motivação para fazer o jejum, talvez você foi descobrindo ali, mas de onde foi tirando meio que a periodização para esse jejum? Quando que sai de 12 para 24, de 24 para 30, 40 horas, e aí? É o tipo de informação que ainda não tenho, né, como
como a gente está conversando, é uma paciente que ainda está... A gente está em investigação ainda, né, na verdade. A gente pode, ao final, dar os pormenores de onde estamos, mas... então, assim, posso chegar, né, durante o caso e entendendo mais como ela fez isso, né? Então, assim, aquele primeiro alerta dos pontos que a gente tem que observar para, de fato, tratar a saúde como 360. Então, saúde clínica não estava legal. Por que não tá legal? Porque não tá legal. Pô, uma síncope assim do nada, né? Você não espera. Ah, tá. Então, a síncope teve a ver, muito provavelmente, com o fato de estar fazendo com alguma regularidade jejuns até longos demais. Tá, qual a motivação para isso? Possivelmente também sem nenhum respaldo, sem orientação, nenhum respaldo. enfim. Exato. Né? Exatamente. E eu já tinha atendido essa paciente antes com uma dor lombar. E ela já tinha mostrado alguns desses sinais ano passado, faz mais de um ano que eu tinha atendido. Não tinha feito, pelo que eu recordo, ainda jejuns longos, mas com frequência treinava em jejum, sem orientação também. Muito do que ela trazia na época era que ela não tinha fome pela manhã, né? Enfim, a gente obviamente pode pensar em estratégias, né? Quando o paciente não consegue comer pela manhã, mas esse é outro papo. Mas então, vimos lá, a saúde clínica não estava legal por conta da síncope. A síncope tinha a ver com uma preocupação, talvez uma questão de desafio pessoal, mas posteriormente foi ficando mais claro que não era só isso, tinha uma questão de preocupação também com a imagem, né? Preocupação com a estética. E aí a gente começa a entrar em outros pontos que incluem a própria saúde mental, né? Tava numa rotina muito complicada de trabalho e faculdade, em que não estava conseguindo fazer atividade física da forma como gostaria, e aquilo deixava ela sempre muito ansiosa, preocupada quanto à própria estética. Mas eu não estou, né, treinando como eu deveria. Então, encontra a solução, né? O jejum veio como essa solução para ela. Legal, né? Assim, ruim o caso, ter chegado numa síncope e fratura, mas é legal o quanto que a gente consegue ir destrinchando essas camadas, né? Que é um pouco do que a gente falou antes. Beleza, você saiu ali de uma condição ortopédica, esbarrou que o que causou essa condição ortopédica foi uma condição clínica de saúde geral, e começou a ver que, calma, essa condição clínica tem a ver com outras coisas de hábitos, né? Alimentação, no caso, falta de o jejum, e que isso... Sono não devia estar bom também, então levantando mais um dos pilares da saúde 300, o sono não devia estar legal. Estudando até tarde, chegava em casa mais de 9, 10 da noite. O que eu queria puxar é que isso muito motivado pelo contexto daquele momento de vida da paciente. Sim. E aí você vai entender no momento de vida justamente isso que você está falando. Rotina lá que você vai dar mais detalhes, mas o resultado final dessa rotina era reduzir exercício e talvez até interromper. Ela estava 0 de exercício? Estava um pouco, estava irregular. Estava irregular. E aí, o exercício irregular não vai ter o mesmo efeito em todo mundo do ponto de vista comportamental de tomadas de ações. Mas no caso dela, alguém com preocupação com autoimagem, que valoriza isso. Tá, faltou exercício, tenho que segurar a estética de alguma forma. Qual que é a solução? Vamos mexer no outro prato da balança, mesmo que seja por conta própria, né? Isso que você citou de que esse momento de rotina muito complicada, para alguns vai ter um efeito, para outros vai ter outro, né? Então, para alguém preocupado com a autoimagem, o exercício irregular é uma coisa que assim, não vai ser... Só o exercício não vai ser suficiente, né? Para lidar bem com estresse, para lidar bem, né? Para ficar bem com a autoimagem, né? E para outros, às vezes a pessoa entende que não, é o momento e eu não vou me descabelar aqui por conta de eu não estar conseguindo treinar tão bem. Eu vou treinar o que der e tá tudo certo, né? Tem pessoas que vão ter esse comportamento, né? E você tem o outro perfil que talvez ela, com uma característica mais ansiosa, preocupada com a autoimagem, foi para privação em relação à alimentação. Mas você tem outro cara que fica depressivo pela ausência do exercício. Vamos supor, imagina 4 meses sem fazer a prática esportiva, e aí não vamos falar que é por conta do contexto, mas por conta
do processo de reabilitação. Ficou de RoboFoot e tudo mais. Você vai ter cara que, em vez de se privar da alimentação, vai descontar na alimentação. Exato, É uma das coisas mais comuns, inclusive. Então, não é porque acontece X que você vai ter Y sempre. Depende de cada um. Cada indivíduo vai buscar aquilo que faz sentido, em teoria, para ele, né?